Sonic zoeiro, Sonic no apocalipse, Sonic anime, Sonic no multiverso e Sonic numa banda. Tem várias animações e adaptações que o Sonic teve além dentro do universo dos jogos. Uma que são mais sérias, outras são bem loucas por si só. Já manda um salve nos comentários e um gostei aqui nesse vídeo, porque agora eu vou falar sobre todas as animações e aparições cinematográficas do Sonic. As Aventuras do Sonic, o Ouriço. Esse aqui é o mais bizarro de todos os desenhos e já foi zoado bastante aqui no Brasil, até porque ele também foi uma animação que passou por vários processos de dublagem, mas todas elas tentavam focar no que ele tem de melhor, o humor. Essa animação, basicamente, é aquela que gerou vários memes do Sonic. Entenda que nessa história, você tem o Sonic, que é basicamente um personagem que vive as suas vidas e cada dia que ele vive, ele tem um embate com o Robotnik, que sempre tem algum plano mirabolante pra destruir o Ouriço e, claro, dominar toda a Mobius. O lance é que ele tem aqui o seu principal parceiro, que é o Tails, que é mais retratado como um inútil praticamente, uma criança que não tem muita opinião própria e nem desenvolvimento, pra falar a verdade. Essa animação foi a que mais teve episódios, algumas têm referências sim aos jogos, outras são mais tipo ideias que surgiram do nada. A história é basicamente essa: Dr. Eggman quer dominar o planeta e Mobius, só que ele não consegue fazer nada disso graças à presença ilustre do Sonic. Isso aqui gerou vários e vários memes. Esse seu novo bagulhinho do Paraguai não funcionar! Do lado do Robotnik você tem esse visual muito exagerado, dá pra falar que ele é muito surtado aqui. Eles tiveram uma liberdade bastante poética aqui. E claro, o robô macaco, que eu acho que é mais famoso em todos os jogos. É como se fosse uma animação mais cartunesca que lembra e remete muito Pernalonga e Patolino lá dos Looney Tunes, que vieram lá da Era de Ouro das animações. Eu tô falando que eles se inspiraram bastante nos anos 30. E é bom dar um contexto dessa animação aqui. Digamos que na época que ela foi feita, o único material de referência que existia na época era praticamente o jogo do Sonic 1 e Sonic 2, e algumas artworks americanas davam a entender, né, principalmente no projeto da origem do Sonic 2 do Mega, que o Tails ele teria uma cor mais marrom do que laranja, por isso que ele tem essa coloração bem diferente na animação se a gente for comparar com o jogo. Só quero dar um adendo aqui: os últimos episódios, digamos assim, são mais focados em uma caça às esmeraldas do caos, que não são exatamente essas esmeraldas que a gente conhece, mas elas são retratadas aqui como se fossem artefatos que dão poderes. Pra você entender, uma delas dá tipo o poder de escudo pro Sonic. Bom, na teoria, o último episódio dele seria, na verdade, um episódio de Natal, um minifilme que seria vendido em DVD. Se fosse feito hoje em dia, sairia direto pro streaming. A questão aqui é que ela tem a melhor animação e ela se conecta com o próximo desenho do Sonic, que foi feito mais ou menos no mesmo período que eu vou falar agora. Então, mano, gostei se você tá vendo agora, hein? Esse aqui é um desenho muito diferente do Sonic porque, pelo menos, em comparação, ele tem aqui um projeto um pouco mais ambicioso, né? É aquele mesmo contexto da animação anterior. As únicas referências que eles tinham pra poder fazer essa animação era o jogo do Sonic 1 e Sonic 2. Só que a ideia aqui era fazer um desenho muito mais sério, uma qualidade melhor no traço e tentando desenvolver uma história, pelo menos, na medida do possível. A grande questão aqui de fazer um desenho de ação do Sonic é que ele não tinha muita história. Toda a referência que eles tinham de roteiro era o Sonic vai lutar contra o Robotnik contra o seu exército de robôs. Então eles criaram toda uma artimanha, tipo, todo um plot muito maior em volta disso. Você tem o reino de Mobius, uma civilização meio que do futuro, onde todos os seres vivos são basicamente aqueles humanoides meio animais que a gente conhece dentro do universo do Sonic. Só que aí vem a questão: Dr. Robotnik é o único humano, pelo menos ele e o sobrinho dele, nesse universo. E ele faz, tipo, todo um plot maior de dar um golpe de estado contra a monarquia de paz que existia dentro desse mundo. E ele acaba, basicamente, com toda aquela região, transformando todos os seres vivos em robôs e, claro, não conseguindo capturar a turma do Sonic, que são basicamente refugiados nessa história. Eles vivem, tipo, numa região isolada e ficam sempre tentando enfrentar e derrotar o Dr. Robotnik a qualquer custo. Esse universo aqui, ele é muito mais sério e um pouco mais sombrio. E o Sonic nem é exatamente o personagem principal aqui. Claro, ele tá lá com aquele, tipo, aquela personalidade de querer comer cachorro quente a qualquer custo, mas ele é aquele ouriço rápido e um pouco mais bolado. Só que aqui é desenvolvido um pouco mais um grupo de personagens que são chamados de Guerreiros da Liberdade. Cada um deles tem, tipo, uma personalidade própria e são personagens que foram criados apenas para esse universo dessa animação. Assim, o principal que a gente conhece é a Sally, que é basicamente a mulher esquilo, quase que parceira do Sonic aqui. Ela é, de certa forma, a princesa guerreira
que é herdeira desse universo. E essa história é muito mais densa. O Sonic, ele não é um órfão aleatório. Ele tem um tio que também foi o grande responsável por criar uma máquina robotizadora para poder, tipo, ajudar o Dr. Eggman a criar os seus escravos robóticos. O Dr. Eggman não criou os robôs, ele basicamente roubou a ideia de outro cara e ele conseguiu fazer isso dar certo. De audiência, ela tava indo muito bem. O lance é que ela acabou sendo cancelada graças à concorrência pesada com Power Rangers. E a gente não tem noção hoje em dia, mas naquela época, Power Rangers era o fenômeno, um negócio absurdo. E fazia tanto sucesso, cara, que a concorrência de audiência entre Sonic e Power Ranger fez com que a galera desistisse de continuar com a série. Tanto que no último episódio tem até um cliffhanger, né? Um gancho pra uma nova temporada que acabou não rolando. Durante muitos anos, a Art Comics meio que adaptou esse universo e pegou esses personagens, os designs, os plots e colocou e adaptou dentro dos seus quadrinhos que, de certa forma, misturava também com os acontecimentos que rolavam nos jogos. Era um equilíbrio entre cada um, mas essa animação nunca terminou. Sonic Underground. Cara, essa aqui é a animação mais zoada de todas. Assim, eu tô devendo um vídeo só pra ela, mas o lance aqui é que o Sonic agora tem uma banda e ele tem dois irmãos, Sonia e Manic. Vamos entender um pouco esse plot e esse universo aqui, tá? É quase como a mesma história que a gente viu no Sonic Saturn. Tipo, os designs, o universo, é tudo igual. Só que aqui é um pouco mais musical. Quem trabalhou nesse projeto, basicamente, estava se inspirando no movimento de bandas grunge, independente e undergrounds que tinham naqueles finalzinho dos anos 90, sabe? Nirvana entra nessa leva. Então, eles se inspiraram nisso e o Sonic tem uma banda punk. O Sonic ainda é o Sonic do mesmo jeito, só que aqui tem digamos que a história é um pouco diferente, mas ainda tem aquele lado político que é só visto em um episódio, praticamente. Que era o Dr. Eggman manda um golpe de estado, ele mantém só a elite não robotizada, mas aqueles pobres eram robotizados e escravizados. A mãe do Sonic nesse universo é a dona, a rainha que deveria tomar conta do reino. Só que por algum motivo muito bizarro, ela escuta um maluco dentro de uma caverna que obriga ela a deixar os 3 filhos dela, herdeiros do trono, longe dela, tipo, do nada, aonde cada um vai crescer separado, pra depois de sei lá quantos anos no futuro, com todo mundo crescido, eles se reúnem pra lutar contra o Robotnik. Cara, essa história não tem um final, mas ela tem momentos muito bizarros, assim. Tipo, o Sonic tem um irmão verde chamado Manic, que é o cara que consegue se virar, é um malandro, assim, do bairro. Agora, tem a Sonia, que é um pouco mais estilosa, mais independente. Ela é realmente com mais personalidade do que a Amy Rose durante muitos anos. A Amy Rose hoje está se tornando o que a irmã do Sonic era nessa animação, mas ainda tem outras coisas também que aparecem nesse desenho que é bem interessante. Uma delas é, eles mataram o Tails não existe aqui. Só que Knuckles tá aqui. O Knuckles existe nessa animação, existe a Angel Island, que ou é a ilha flutuante, ou dependendo do episódio, é a Ilha dos Anjos. Lá existe também a Esmeralda do Caos, que eles chamam de Esmeralda Caos, e que ela não tem muita forma do que seria a Esmeralda Mestra, ela é um pouco mais confusa, mas sim, o Knuckles existe nesse universo e tem uma das cenas de luta mais zoadas que eu já vi. Como eles tentavam ser mais musical, todo episódio tinha uma trilha sonora cantada. Olha, parabéns aos envolvidos, tá? Porque hoje em dia, se a gente for comparar, quem tem um conceito parecido, talvez, com música em cada episódio é Phineas e Ferb. Só que Phineas e Ferb fez isso bem. O Sonic Underground, eu não sei. Esse aqui também é um daqueles outros desenhos que não tem um final, mas tentava construir um final de temporada. Ele também foi cancelado, mas essa animação nunca terminou. Finalmente, uma animação japonesa do Sonic. Bom, pelo menos a segunda, em forma de anime. Essa aqui é o Sonic X, que basicamente estava começando a adaptar o Sonic dentro da era moderna. Sim, esse aqui é o primeiro anime do Sonic lançado mundialmente e, de fato, ele tentava misturar muitos elementos que entraram no universo do Sonic a partir do Sonic Adventure. A história é mais ou menos assim. A turma do Sonic teve uma luta contra o Dr. Eggman, que acabou causando numa explosão chamada Controle do Caos, Explosão do Caos, e isso acabou levando muitos personagens do mundo do Sonic direto pra Terra. O que gerou, tipo, um problemão aqui nessa história. Porque não só a turma do Sonic tava na Terra, mas também tava lá, sabe, o Dr. Eggman. Então eles começam a lutar no mundo mais moderno, que é chamado de Station Square, mas tem muita referência a Nova York e também a elementos do Japão aqui. Só que nesse mundo também tem um personagem humano chamado Chris, que é como se fosse a personificação dos humanos que não sabem quem é o Sonic, entendeu? Pra tentar dar um pouco mais de realismo e adaptar o Sonic nesse mundo e também ser o fio condutor de toda essa história. Uma galera não gosta desse personagem porque ele não agrega em muita coisa. Aqui você tem uma adaptação um pouco melhor do Sonic
Sonic em vários aspectos. Tipo assim, traz o Sonic, traz o Tails, traz o Knuckles, traz Shadow, traz Rouge, traz todo mundo aqui com as suas personalidades. Por mais que nos primeiros episódios eles tentam inovar, criando uma historinha própria, dá pra perceber que eles tentam adaptar outros jogos em outros arcos, em episódios mais à frente. O primeiro arco é eles lutando contra um plano do Eggman em busca das Esmeraldas do Caos dentro do mundo. Só que, depois disso, eles começam a adaptar a história do Sonic Adventure 1 e funciona isso super bem e tal, e é um pouco apressado porque parece que a animação ela não é tão boa nesse momento, mas depois já emenda, cara, pro arco do Sonic Adventure 2. Até passam por um momento de fillers e tal, e tentam adaptar, entre muitas aspas, o que seria a saga do Sonic Battle. Só que é bem diferente, tá? Só tem uma referência do Emerald lá. Assim, eles tentaram adaptar tudo isso muito bem, e as pessoas até conhecem mais a história desses jogos por causa desse anime. E o legal é que, até hoje, você pode assistir ele de graça aqui no YouTube. Já falei e fiz resumo sobre essas sagas com mais detalhes aqui no canal, mas, meu amigo, veja, é uma excelente animação pra conhecer um pouco mais desse universo do Sonic. E, aliás, o meme do Meu Nome é Sombra veio daqui. Meu nome é Sombra. Sonic OVA! Esse aqui é o Sonic, o filme que nunca foi trazido pra cá, pro Brasil. Eu acho que já foi lançado pros Estados Unidos, mas ele é o filme original feito pro Japão. Ele foi lançado basicamente numa época que o Sonic tava chegando, sei lá, nos seus 10 anos. A SEGA vivendo o seu momento meio estranho com o Sega Saturno. Mas essa animação aqui foi uma animação que trouxe Sonic clássico dublado e um arco um pouco estranho. Era assim, o Dr. Eggman sequestrou a filha do presidente e o Sonic precisa ajudar ele nessa missão que é um pouco estranha, mas era um plano do Dr. Eggman para poder acabar com o Sonic com o seu novo robô e também a sua principal arma, que no caso aqui é o Metal Sonic. O legal dessa animação é que ela coloca um monte de elementos dos jogos adaptados. Tem momentos que a animação fica em 2D e ela tá tão animada, parecendo que tá vendo um jogo sendo animado na sua frente. E o legal é que, se você já viu a abertura do Sonic CD, você vai encontrar muita semelhança entre cada um. É sério, porque parece que é um estúdio de animação que trabalhou na outra. Enfim, pela data, dá a entender que sim, porque o estilo tá muito bem feito e bem animado. Tem vários memes que surgiram por causa disso, principalmente da luta do Sonic CD dentro do Sonic OVA. Olha, seguindo uma ordem cronológica, eu poderia colocar aqui o Sonic aparecendo de graça dentro do Detona Ralph. Você pode não saber o que foi isso, mas o filme do Detona Ralph, principalmente o primeiro, foi um marco inacreditável, porque tínhamos uma empresa boa de animação, que era a Disney, fazendo um filme que falava sobre os videogames. Beleza. O filme é bom? É bom. Só que eles me enganaram. Eles me enganaram pra caraca no marketing, porque eles fizeram cartazes separados pra cada personagem principal de um jogo. Tinha Zangief, do Street Fighter. O Sonic tava com um pôster próprio. Cara, o shopping da minha cidade tinha um pôster do Sonic. Aí dava a entender que essa galera, tipo, todos esses universos de videogame teriam uma relevância da história. Mas não, são cenas de segundos. Se você pegar aí qualquer corte do YouTube, você encontra todas as cenas do Sonic lá, que é menos de story, menos de 15 segundos. Isso vale tanto pro primeiro filme como o segundo. O segundo até ele tem uma fala a mais, mas é ignorável. E se for pra fazer referência, eu acredito que ele também tenha aparecido naquele filme Jogador Número 1, mas eu não tenho certeza. Se tu achar, tu comenta aí, tá? Sonic Boom! Essa animação aqui, ela é a mais problemática que eu já vi na minha vida. Porque assim, ela começou como um jogo que deveria ser incrível. O projeto Sonic Boom não era pra ser uma animação, pelo menos não parecia. Era pra ser um jogo da nova geração do Sonic, na época que eles estavam começando a ser lançados, entendeu? Tinha uma imagem de bastidores da SEGA falando que era o jogo da nova geração mesmo. Só que aí, cara, o projeto mudou completamente. A Nintendo apareceu no ano do Wii U. Ela queria fechar umas parcerias de exclusividade, porque o console dela precisava de mais exclusivos pra manter um pouco mais de valor. O console realmente ele tinha um potencial muito bom, mas ele realmente não vingou como um Switch, por exemplo. Mas a questão aqui é o seguinte, a Nintendo fez um acordo com a SEGA naquela época, que era pra lançar 3 jogos exclusivos para pro Nintendo, pra Nintendo, na real. Não era nem pro Wii U, eram 3 jogos exclusivos do Sonic pra Nintendo. Beleza, então imagina uma galera que tava fazendo um jogo, aí esse jogo começou a ser guilhotinado e acabou surgindo aqui uma animação. Eu já falei sobre os jogos, mas vamos focar aqui um pouquinho na animação, tá? A animação ela ficou exclusiva e meio que a cargo de ser reproduzido e lançado e marketeado pela Cartoon Network. Lembra da Cartoon que parece que vai fechar? Então, o lance aqui é dela, é que ela tava com um foco muito diferente do que era o projeto do Sonic Boom. A animação do Sonic Boom era uma animação, cara, de comédia. São episódios curtos de 15 segundos e tal, né? E eles tinham, cara, o foco muito mais no humor. Você encontrava cenas de ação lá, mas nada disso era relevante. Era a história de um Sonic um pouco mais velho, tanto que a gente conhece muito bem a dublagem do Manoru Rei
no Sonic durante todos os anos, ele é o que mais dublou o Sonic durante todo esse período, e nessa animação em especial ele parece que tá com a voz do Robin, sabe? Então, cara, ele puxa o tom pra um Sonic mais velho, e de fato o Sonic aqui parece ser mais velho, não só ele, mas como toda a turma também. E teve o redesign de todo mundo. O Sonic, como é velocista, ficou com pernas mais altas. O Tails, como é um cara mais mecânico e inteligente, ele ganhou uns acessórios. A Amy é a Amy, como sempre foi. Aí você tem o Knuckles bombado e sem função nenhuma, porque ele ficou burro, porque não tem Esmeralda do Caos nessas animações. Tem no jogo, mas não tem aqui. E aí, meu amigo, fica um negócio muito esquisito, porque é uma animação que não vai pra lugar nenhum. Eles tentam botar um tom mais sério em últimos episódios de cada temporada, que só tiveram 2. A animação até fez um certo burburinho e fez um sucesso de audiência, só que a SEGA vendeu mal esses jogos, então deu ruim. Tivesse mantido o projeto original, que era lançar ele pro Play 4 e pro Xbox One, e eles gastaram dinheiro naquele projeto, ai, cara, teria dado um pouco mais certo, né? O Sonic, nesse momento, precisava de um novo público, então a SEGA quis fazer isso. Arriscou fazer um redesign e recriar, fazer um soft reboot, um universo paralelo, como se fosse um novo Sonic pra um novo público. Se o jogo não vendeu, essa animação não rendeu, então eles cancelaram. Tanto que a Cartoon Network, eu acho que ela tava muito afim de manter essa animação rodando por aí, porque pra ela tava dando audiência. Só que não era muito que muitos fãs gostavam. Apesar de que tem uma galera que é fã e gosta do Sonic Boom. Comenta aí se você é fã ou curtiria uma nova temporada dele. Sonic, o filme. Esse Sonic aqui, ele é um projeto muito controverso. Primeiro, ele teve um trailer que tinha um visual horrível, a internet linchou ele de uma maneira que eu nunca vi. A Paramount voltou atrás, fez o redesign, deixou ele mais parecido um pouquinho com os jogos, gerou aqui alguns problemas de roteiro no primeiro filme. Eu falei até um pouco disso num short aqui no YouTube e tal. Ele conseguiu, cara, meio que trazer um interesse novo pro Sonic, um frescor pra série. Apesar que o primeiro filme não seja tão bom quanto o segundo ele faz muito mais ligação com esse universo dos jogos e tudo mais. Esse Sonic aqui é um Sonic mentalidade dividida entre um Sonic moderno e um Sonic clássico, ele tá entre os dois, mas ao mesmo tempo ele pega a síntese de várias personalidades que o Sonic tem. Tipo, pegou um pouco do Sonic dos quadrinhos, um pouco do Sonic dos jogos, pegou um pouco do Sonic de animações antigas, trouxe tudo aqui e misturou tudo pra poder entregar esse filme. Assim, eu não vou estender muito aqui, a adaptação que deu muito certo tá na mente fresca de vocês, e se quiser saber mais, eu já falei sobre ele aqui no canal. Só que eu quero dar um adendo aqui. O primeiro trailer, que foi totalmente hateado desse filme, foi suficiente pra trazer ele de volta. Tipo, o Sonic, ele virou um meme, virou uma piada pra um filme da Disney chamada Tic Teco, Defensores da Lei. Tem um negócio que esse filme trouxe, é um mar de referência com vários easter eggs, não só da Disney, mas também de outros estúdios de animação, mas botar o Sonic ali, cara, pra mim foi uma surpresa. E olha, eu não esperava nada daquele filme. Então, recomendo que veja. Eu também já falei sobre cada uma dessas animações, eu já falei aqui no canal. Então, se você quiser mais detalhe e referência, pesquisa aqui no meu canal que tu encontra. E por fim, o Sonic Prime, que é o Sonic do multiverso. Essa animação, cara, ela veio de uma surpresa e uma expectativa muito grande. Tem uma galera que trabalhava nessa animação que meio que já trabalhou e ficou envolvido, por exemplo, na produção das primeiras e melhores animações do Ben 10. E eles estavam criando aqui um roteiro que se baseava no conceito de multiverso. O Sonic já brincou com o multiverso várias vezes. Hoje a gente sabe, Sonic Forces é multiverso. Os quadrinhos também teve um multiverso. Então, uma animação faria um pouco mais de sentido para poder envolver esse personagem nisso. Eles não estão brincando com os jogos, mas eles criaram aqui um roteiro, uma pedra nova, que no caso seria o Prisma do Paradoxo, que quando o Sonic quebra, ele consegue abrir portais para outras realidades onde ele nunca existiu, mas versões e variantes de personagens que ele conhece, os amigos dele, existem. Como o Nine, que é um Tails que é um pouco mais rebelde e talvez um pouco mais anti-herói, que acaba querendo criar um universo próprio só pra ele. Tem um Knuckles um pouco mais egoísta, querendo pegar, tipo, um tesouro, porque o tesouro pra ele é tudo na vida. Tem um ciclo meio esquisito chamado Conselho do Caos, que é um conselho de Eggmans com idades diferentes e experiências e personalidades diferentes. Um Shadow que tá lá meio perdido no rolê. E claro, o Sonic tentando reconectar todo mundo em cada uma de suas realidades. Assim, essa animação não tem um final, mas ela tá em produção e parece que entre todas as animações que eu falei aqui, tirando o Sonic X, ela vai ter um final. Pelo menos eu espero isso da Netflix, que ela tá realmente muito empolgada com isso. Tanto que no dia da gravação desse vídeo, foi lançado um trailer de um projeto sabe, que a Netflix tem, de lançar jogos em versão mobile, onde você que já assina a Netflix, você também consegue jogar jogos no celular. E adivinha, Sonic tá lá, com versões exclusivas. Inclusive, o Sonic Mania, que até hoje não teve versão pra celular e acabou ganhando através da Netflix. Patrocina a gente, Netflix!
Essas aqui são todas as principais animações que o Sonic já apareceu. Eu espero que tenha muito mais, porque eu gosto desse ouriço azul, mas a gente não sabe o que vai vir no futuro. A única coisa que podemos esperar é série do Knuckles, filme do Sonic 3, talvez uma conclusão pro Sonic Prime, eu espero que tenha, porque a Netflix também é famosa por cancelar muita coisa, mas é só isso, cara. Apenas o tempo dirá. Se quiser saber mais sobre outras animações de Sonic ou outras animações de outros jogos, clica aí no card que vai aparecer aqui na tela, beleza? É isso aí. Muito obrigado, valeu, fui e até o próximo vídeo.